Programa Conteúdo da Amazônia no ar, chegando até a sua casa por meio do sistema Gurgax de comunicação, Rede TV Rondônia e todas as suas afiliadas, levando sempre informação, cultura, lazer e entretenimento de uma forma leve e descontraída até a sua casa. Pedimos licença para entrar dentro do celular, porque essa bancada sempre é uma grande sala de aula. Tentamos fazer isso para que você em casa possa aprender um pouco, tirar suas próprias conclusões e assim juntos podermos trabalhar para sermos uma sociedade melhor para nós e para os nossos filhos. Então, essa é a nossa labuta diária, para todos os dias, trazer sempre uma informação para você mais agregadora de valor. E você pode participar conosco pelo 999886190. Esse é o nosso telefone que está aparecendo aí no rodapé do seu vídeo. Tem lá o @Conteúdo Amazônia também no Instagram, no Facebook e ali também o meu, o @Ricardo Pianta no Instagram ou no Facebook. Para que juntos possamos fazer desse programa algo sempre melhor para você. Combinado? E para o programa de hoje, eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Marcos, cardiologista, para falarmos um pouco sobre saúde do coração. Verdade. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Ricardo, agradeço o convite e vamos tentar trazer um pouco de educação médica para nosso público, né? Muitas vezes as pessoas assim estão sofrendo do coração, sim, eu estou amando, né? Isso dá dor no coração, mas nós temos aí outros problemas, né, que aflige nossa população e cada vez mais, né? Com certeza. Hoje em dia, a doença cardiovascular é a que mais mata, não só no Brasil, mas na população global, né? A gente sabe que é uma doença que muitas vezes insidiosa, né, crônica, e que se não houver o devido cuidado, certamente a gente pode pagar um preço muito caro, que é com a nossa própria vida. É isso aí, esse é o nosso assunto do nosso Conteúdo da Amazônia de hoje, que volta em um minutinho depois da nossa vinheta do Conteúdo da Amazônia. Conteúdo da Amazônia de volta, falando hoje sobre saúde do coração. Você aí que tem hipertenso, tem seus problemas cardiovasculares, né? Suas arritmias, tá? Não precisa ficar com o seu coração pulsando agora. Meu Deus, será que vão falar de mim? Não, calma. Respira fundo, nós temos aí um bom tempo aqui para um bom bate-papo, para que a gente possa sanar algumas dúvidas, levar o conhecimento à nossa população. Algo que muitas vezes, como você mesmo disse, né, as doenças cardíacas, às vezes elas são silenciosas, vão acontecendo de pouquinho em pouquinho, e quando a pessoa vai descobrir, às vezes já é tarde, né, doutor? É verdade. As doenças cardíacas, elas muitas vezes têm essa característica, né? É uma doença crônica, que muitas vezes não traz sintomas muito claros, e em função disso, o diagnóstico é feito tardiamente, já trazendo lesões de órgãos-alvos. E isso é muito ruim porque impede que a paciente, que a pessoa propriamente dita, tenha a possibilidade de se cuidar, né? Uhum. E isso é o que a gente tem que martelar sempre nas campanhas de prevenção, para que a gente consiga captar o máximo de pacientes apresentando esse tipo de comorbidade e dessa forma tratá-los preventivamente. Doutor, a atenção básica, vamos falar um pouco da questão da rede pública, né? Muita gente acaba nos assistindo e antigamente, né, se pensava que não se tinha acesso para que a pessoa pudesse fazer um eletrocardiograma, por exemplo, tão simples, mas isso era muito mais difícil nos anos 80, o eletrocardiograma que hoje você tem em qualquer unidade de saúde, isso era uma coisa difícil de se ter. Um exame laboratorial para ver triglicerídeos, glicemia, até mesmo para você diagnosticar um infarto, fazer as enzimas cardíacas, isso era uma coisa mais complicada de fazer. E às vezes a pessoa ia a óbito, ia descobrir que ela tinha um problema cardíaco na necropsia. Verdade. Né? E hoje nós temos a possibilidade de
fazer esse diagnóstico muito mais fácil. Então muita gente se pergunta, mas como assim eu sou hipertenso, tem pressão alta? Meu pai nunca teve pressão alta, meu avô nunca teve pressão alta, mas muitos deles morreram sem saber. Exatamente, sem um diagnóstico devido, né? Como que a gente poderia, que conselho que o senhor dá para a população para que ela consiga ter esse diagnóstico inicial, de uma forma mais precoce? Bom, hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Soceron, aqui no estado de Rondônia, tem campanhas educacionais de prevenção contra as doenças cardiovasculares, né? Recentemente, nós fizemos uma campanha, como a Corrida do Coração aqui em Porto Velho, que, graças a Deus, acabou tendo bastante adesão. E, em função disso, a ideia é fazer essa triagem e um diagnóstico precoce. Aqueles pacientes que têm acesso a médico, e aqui no estado de Rondônia, com atendimento básico, né, com a atenção básica, como você mesmo falou, você consegue ter acesso a exames simples, como laboratoriais e eletrocardiograma. O conselho que eu dou é aquele paciente que tem na família um histórico de doença cardiovascular, que procure, mesmo sem sintomas, para que possa se fazer um diagnóstico numa fase inicial da doença. E, se realmente isso não for constatado, que pelo menos pegue orientação com um médico que estará capacitado para passar essas informações. Doutor, o simples fato de eu estar com a minha pressão arterial em dia, já é um sinônimo que eu não tenho nenhuma outra doença cardiovascular? Não. A hipertensão é apenas uma das doenças cardiovasculares. A gente sabe que a dislipidemia, que é o colesterol elevado, é um dos fatores de risco para a doença cardiovascular, que o diabetes é um dos fatores de risco para a doença cardiovascular, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo. Então, o simples fato de você não estar hipertenso não significa dizer que você não esteja com uma glicemia aumentada, com um colesterol elevado e que esteja em risco com a sua saúde cardiovascular. Até bem pouco tempo atrás, quem tinha pressão 120/80, né, 12/8, era uma pressão boa. Exato. Hoje já não é mais. Né? Já não é mais estou livre dos problemas de uma hipertensão. Teria que ser menos um pouquinho, doutor? Não, na verdade, até pouco tempo, até o ano passado, a gente diagnosticava o paciente com hipertensão com níveis pressóricos acima de 14/9. E, ano passado, no Congresso Europeu e Americano, se chegou a um consenso de que, na verdade, esses níveis de 14/9 já eram níveis elevados. E isso se diminuiu para 13/8. 13/8. 12/8 sempre foi considerado uma normal, pressão ideal. Exatamente, ideal. E 13/8 é o limite. E hoje em dia se caiu de 14/9 para 13/8 para se dizer se o paciente é hipertenso ou não. Maravilha. É o que se preconiza hoje, tá? Doutor, quais outras doenças nós poderíamos citar, né, para as pessoas começarem a ficar preocupadas, e principalmente devido à hereditariedade? Porque hoje, graças a Deus, a idade média da nossa população vem aumentando graças um pouco dessa prevenção, exato, o acesso aos serviços de saúde, as novas tecnologias, tratamentos, né, que graças a Deus vem se aperfeiçoando, né? A facilidade que hoje a gente tem, até mesmo de custo, né? Um captopril hoje, o custo dele hoje é distribuído gratuitamente, né? Pela rede pública. Enfim, você consegue manter o controle, né, da hipertensão, né, com tudo isso. Mas quais outras doenças a gente poderia levantar a questão para as pessoas começarem a se preocupar? A pressão, que nós já falamos, dislipidemia, colesterol elevado, triglicerídeos. Hoje em dia, quando a gente fala de dislipidemia, a gente, na verdade, está focando muito num tipo de colesterol, que é o tipo de colesterol que a gente considera mal, ruim, né? Que é o LDL. Hoje em dia, as metas para a cardiologia têm sido cada vez menores
Justamente porque, com o passar do tempo, a gente foi entendendo melhor como isso funcionava, qual era o seu mecanismo, e a partir de então se estabeleceu que LDLs acima de 130 miligramas por decilitro poderiam estar associados a maiores eventos cardiovasculares. Assim como a glicemia, né? A gente sabe que uma glicemia considerada razoavelmente boa seria aquela abaixo de 100, de forma generalizando, né? Isso com o paciente em jejum. Exatamente, com o paciente em jejum. E a ideia é a gente sempre buscar esses alvos estabelecidos pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, na expectativa de que a gente possa fazer os diagnósticos precoces e, a partir daí, tratar. Só porque quando a gente falou de colesterol, né, só para deixar um pouquinho claro, porque quando a pessoa vai lá e faz um exame de sangue, o colesterol acaba vindo 3 números lá, né? Exato. O total, o LDL e o HDL. Exatamente. Né? Então, aí nós temos um bom e um ruim. É verdade. E o total lá no meio. Exato. Né? Então, eu tenho que ter um abaixo de 130 e o HDL quanto mais alto, melhor. Mais alto, melhor, porque ele é considerado colesterol bom. Então, tudo que é bom no nosso organismo, a gente vai querer ele o mais alto possível. Em homens, acima de 40 e em mulheres, acima de 45 miligramas por decilitro. Né? E vale a dica, a gente sabe que o que eleva o HDL é atividade física. Raramente medicamentos vão fazer com que o HDL aumente. Você pode diminuir o LDL, mas não fazer Exatamente. o HDL aumentar. Exatamente. E aí vem exercício físico nessa Exatamente. história. Doutor, cada vez mais as pessoas ficam sentadas, os trabalhos, infelizmente, né, pós-revolução industrial, a gente vive cada vez mais comodismo, né? Na televisão nós temos o controle remoto. Hoje a única coisa que trabalha demais são os nossos dedos que não queima caloria. Pelo contrário, destrói a articulação. Tendinite. Né? Tanto é que agora o CID-11 né, já traz agora as doenças das mãos, do videogame dentro. Achei um barato aquilo, na mudança agora do CID-11. Mas enfim, doutor, como que a gente faz para criar esses novos hábitos? Porque nós só vamos, um paciente só não vai ser refratário com a sua doença se ele de fato, primeira coisa, é mudança de estilo de vida. Exatamente. Como que o senhor aborda isso com o seu paciente para que de fato ele consiga fazer uma mudança de estilo de vida? Acho que a primeira coisa a se fazer é a educação médica, né? Você explicar ao paciente que os riscos que ele corre se ele não se preservar, se ele não se cuidar. Hoje em dia a gente também tem como prática buscar grupos para fazerem atividade física juntos. A gente tem como exemplos aí grupos de ciclismo, grupos em academia, grupos que fazem corrida rústica, né? Então, assim, mas o mais importante é o paciente identificar aquela atividade física que mais traz prazer. Às vezes a natação é a melhor opção para às ciclismo vezes para o outro, né? Sempre levando em considerações as limitações físicas de cada paciente. A gente sabe que um paciente obeso, né, que limite a sua movimentação, dificilmente ele vai começar a sua atividade física com uma corrida. Mas quem sabe na natação, onde a gente consegue diminuir o impacto da articulação, ele já não começa a se condicionar fisicamente, perder peso e ganhar qualidade de vida, né? Então, acho que é tentar enquadrar e mostrar ao paciente quais são os benefícios da atividade física e tentar direcionar qual seria a melhor opção para ele. Até porque eu costumo dizer para os pacientes, hoje você tem a opção de fazer atividade física. Amanhã você vai ser obrigado a fazer atividade física se evoluir com uma sequela cardiovascular. Doutor, quem está nos assistindo agora, que a gente está conseguindo fazer com que essa pessoa repense seu modelo de hábito de vida. Está nos assistindo agora à noite, ou no programa da manhã, e quer sair agora, sei lá, eu vou correr, ou vou me matricular na academia. Posso fazer um exercício já aeróbico em alto nível de exaustão, fazendo um batimento que a gente levar a 120 de cara, ou eu preciso uma avaliação médica primeiro?
Para atividades físicas habituais, recreativas, como uma caminhada numa praça, isso não é exigido. Vou jogar uma bola no fim de semana. Aí sim, principalmente se o paciente tem fatores de risco cardiovasculares, né? Até porque a gente sabe que numa atividade física como jogar futebol no final de semana, exige-se muito do coração. E isso, se você não tiver um preparo, não tiver com as suas coronárias desobstruídas, vamos dizer assim, você pode evoluir com infarto. Um exemplo clássico disso foi o Bussunda, que numa partida de futebol no final de semana acabou infartando e evoluiu em óbito, né? Então é por isso que é importante a gente fazer essas campanhas de prevenção, de diagnóstico precoce e, em qualquer dúvida, procurar um médico, de preferência cardiologista, para a gente fazer isso para você. O Mussunda era claro, ele era obeso, tinha toda uma questão que não precisava pensar muito que ver que ele tinha problema. Mas não é só porque o cara é magro que ele tem muitos magros que também podem ter problemas tão ruins quanto ou mais do que os gordos. Exatamente. O diabetes, por exemplo, numa fase descompensada, ele vai emagrecer o cidadão. Emagrece. E aí ele pode evoluir com um infarto numa partida dessas de futebol e é um paciente magro. Né? E às vezes uma doença silenciosa, ele nem sabe por que ele está, o que está acontecendo. Doutor, nós vamos falar um pouquinho dos sintomas que às vezes as pessoas começam a ter e diferenciar uma coisa da outra, porque isso ajuda para quem está em casa. Mas isso depois dos nossos doutores da visão. Vou chamar o Léo Ladeia. Olá, estamos aqui com o nosso quadro Doutores da Visão. A nossa equipe foi às ruas para descobrir com as pessoas o que elas querem saber sobre lentes de contato. Vamos conferir juntos? Já usou lente de contato? Nunca. Aí eles ficam tudo com os olhos cor de mel. Não, ainda não usei. Não, ainda não. Já usei lente de contato. Não. Lente para ficar mais bonito, ou então para enxergar melhor. Oi Ed, tudo bom? Realmente existem as lentes, você descreveu direitinho. A maioria das vezes a gente usa as lentes para corrigir os graus. Agora, realmente algumas pessoas gostam de mudar a cor dos olhos. A gente também consegue fazer lentes coloridas, bem adaptadas, corretamente adaptadas para o olho da pessoa e consegue modificar a cor dos olhos de uma forma bem natural. Meus olhos são pequenininhos, mas sempre que eu ia colocar eu nunca conseguia, meu olho fechava, lagrimava. Lente de contato não é uma coisa igual uma camiseta que a gente vai no shopping e compra. A lente de contato, ela fica dentro do olho. Então, a gente tem alguns parâmetros que chamam curva base, diâmetro, ou seja, o tamanho da lente, a curva da lente, para ela adaptar perfeitamente aos olhos. Porque tem pessoas que não podem usar lente de contato por ter o endotélio frágil. E aí, depois que a gente faz todas as medidas, a gente coloca a lente de contato na pessoa e faz o teste. E depois que a gente testa, a gente ensina o paciente a tirar a lente, a colocar a lente, a limpar a lente, porque limpeza da lente é algo muito importante. O uso correto da lente é fundamental para a saúde dos olhos. Eu já usei lentes coloridas, né, uma vez, mas eu confesso que não me sinto confortável, tenho medo. Eu ainda assim tenho muito receio, justamente pela sensibilidade dos olhos. Tem olhos realmente que são muito sensíveis e tem pessoas que não conseguem usar lente de contato, então aí preferem partir para uma cirurgia refrativa, que é a cirurgia que corrige as ametropias, os graus dos olhos. Então, no próprio teste, a pessoa já consegue saber se ela consegue usar ou não a lente de contato. Não, já tive curiosidade de usar, sim, vontade de usar. Que troca tem a cor? Ah, azul, mas não combina, né? Então, pode usar lente assim, para dormir, assim, quando a gente for usar maquiagem. Claro que pode usar maquiagem com lente de contato. A maioria das mulheres, elas querem estar maquiadas, maravilhosas, usar rímel, usar sombra, que o batom fique mais charmoso. Então, sim, pode ser usado. Agora, para dormir, temos que fazer os exames específicos. Aí, sim, pode ser indicado o uso contínuo. Pode dormir, acordar e aí tira as lentes de vez em quando para limpar e para deixar o olho descansar um dia e no outro dia coloca de novo.
E lente de contato, já tentou usar? Já tentei, mas não me adaptei, não consegui. Quando a gente tem 20 anos, colocar e tirar a lente é extremamente fácil. Por quê? Porque a gente tem uma visão de perto muito boa. E a lente é pequenininha, delicada, bem fininha e transparente. Então, depois que a gente faz 40 anos, a gente começa a ter a visão de perto mais complicadinha. Para as pessoas que conseguem dormir com a lente, que tem a função endotelial perfeita, elas são excelentes, porque aí evita ficar todo dia, esse tempo que leva para tirar, colocar, porque quando a gente não enxerga perto, tem que colocar o óculos, ver se a lente está na posição certa, tirar o óculos, colocar a lente de contato, então aí dá um trabalho extra mesmo. Então, para isso existem as lentes de uso contínuo, que são as que a gente dorme com ela. Qual é os problemas que pode gerar a lente de contato? Tem que ter muito cuidado com o uso da lente de contato. Quando ela não é utilizada corretamente, podemos ter muitas doenças causadas pelo uso da lente de contato, como infecção e até perda do olho. E eu posso comprar lente de contato pela internet? Comprar a lente na internet ou numa ótica não é um bom negócio para a saúde ocular. Por quê? Porque pode causar problemas e danos irreversíveis. Faça a adaptação da lente, faça o acompanhamento anual. Tem um exame que chama microscopia especular. Eu falo assim, ó, isso aqui você vai guardar no cofre, porque o ano que vem eu quero ver esse exame e avaliar se suas células endoteliais estão mantidas, se elas estão saudáveis. Por quê? Porque o uso de lente de contato pode prejudicar essas células e a gente precisa da vida toda dessas células para que a córnea se mantenha transparente, para que a gente possa enxergar. Eu tenho muitas dúvidas sobre lente de contato, né? Que se tiver que usar essa lente através de uma orientação médica, eu gostaria de saber qual é o benefício que essa lente possa trazer para a pessoa. Qual o benefício do uso da lente de contato? A liberdade e a independência do uso de óculos sem ter que se submeter a uma cirurgia. A vantagem da lente de contato é estética também, você não precisa ter o óculos, você pode usar uma maquiagem. Para esportes também ela é fantástica, para jogar um futebol, um vôlei, como que se faz isso? Ou uma luta marcial com óculos. Para essas coisas que servem o uso da lente de contato e com certeza com o auxílio de um profissional, de um médico, porque não pode ser usada sem o acompanhamento correto da saúde ocular. Gostaria de saber a respeito de inovações, né, no uso de lente de contato. Como já faz algum tempo que eu usei, eu não sei das novidades, né? Temos lentes de contato de uso prolongado, que é aquela que você não tem que ficar tirando o tempo todo, você dorme com ela. Temos lentes multifocais, então que corrige a visão de longe e de perto. Não precisa fazer uma báscula, que é fazer um olho para longe e um olho para perto. A gente pode usar os 2 olhos para longe e os 2 olhos para perto na lente multifocal. Existem também lentes tóricas multifocais, que são lentes que corrigem, além de hipermetropia e miopia, corrigem o astigmatismo. Então, o que temos de novidade no mercado são esses tipos de lentes com alta permeabilidade ao oxigênio, que permitem o uso prolongado dela, ou seja, dormir durante 20, 30 dias com a lente de contato. Olha, as perguntas estão chegando, os vídeos também, e a gente agradece muito a sua participação aqui no quadro Doutores da Visão. 99252-3700. Quer saber um pouco mais a respeito de lente de contato ou de qualquer outro assunto? Mande para cá o seu vídeo. A gente vai ter um prazer muito grande em atendê-lo. Olha só, voltamos. Léo Ladeia, o grande amigo, parabéns por esse trabalho. E tá aí o telefone, 99252-3700. Mande seu vídeo, né? Mande seu vídeo com a sua dúvida sobre sua questão oftalmológica aí com Doutores da Visão. Um grande abraço, parabéns aí a toda a equipe da Agenciarte, Léo Ladeia, todos do Hospital de Olhos Veloso. Doutor Marcos, nós falávamos sobre, agora há pouco falamos aí no vídeo, né, sobre visão, e aqui nós falando de coração, né? Tem um ditado que os olhos não vê, o coração não sente, mas nossos olhos têm que enxergar para sabermos os problemas do nosso coração. Doutor,
quais são os sintomas das principais doenças? Por exemplo, aquela pessoa que tinha uma atividade, ele conseguia subir e descer escada no seu trabalho, ele andava, no final de semana ele fazia suas atividades, praticava um esporte, ia a pé até a padaria, ele começou a sentir que ele não está conseguindo mais ir, ele está se cansando. Pode ser um indicativo de um problema cardíaco? Sim, isso pode ser sim. Inclusive, você descreveu uma característica muito comum da angina típica, que é essa regularidade de sintomas. Toda vez que faz um esforço, sente, e quando para, melhora. Né? E não é só isso, né, o cansaço. O cansaço é um dos sintomas, mas a gente sabe que aquela dor constrictiva, né, que pode irradiar para a face interna do braço esquerdo, associada a náuseas, vômitos, né, dor abdominal, fria, né, alguns pacientes referem uma dor epigástrica, né, então isso... Dor epigástrica, dor no estômago. Exatamente, dor no estômago, isso seria o que a gente classificaria como uma angina típica, né? Diferente daquela angina atípica que não teria esse tipo de comportamento. Ela simplesmente poderia vir em repouso, dura mais, né? Pode ser o primeiro evento do paciente, né? Mas o fato é que a gente sempre vai olhar um paciente de acordo com os fatores de risco que ele apresenta. Um paciente que apresenta essas queixas e a gente sabe que é hipertensa, diabética, ou seja, tem múltiplos fatores de risco para a doença cardiovascular, a gente sempre vai acabar valorizando muito mais esses sintomas do que num paciente jovem sem comorbidade. Maravilha. Hoje o acesso ficou muito fácil, porque a pessoa começou a se sentir mal, alguma coisa, ela pode procurar um hospital. Se ela tiver plano de saúde, ela pode procurar qualquer hospital da rede privada, ou enfim. Mas para aquele que não tem, ele procura uma UPA. Na UPA ele consegue fazer um eletrocardiograma, os marcadores de necrose miocárdica, que é a troponina, CKMB, CK total, né? Então, realmente, hoje em dia, o sistema público de saúde e o privado, eles estão preparados para, pelo menos, prestar esse primeiro atendimento, né? De exame, diagnóstico eletrocardiográfico e laboratorial para um paciente que chega com uma dor torácica típica. Doutor, recentemente eu vi um caso, queria até ter visto melhor, mas infelizmente não foi possível, mas de uma garota, né, se não me engano, acho que 15, 16 anos, ela deu à luz, teve um bebê, e logo após o parto, foi um parto prematuro, e logo após o parto começou uma série ela com um quadro típico de uma angina, e ela com dificuldade para andar, não queria andar, dificuldade para amamentar, muita astenia, e todo mundo achando que isso, cansaço, e todo mundo achando que isso era uma depressão pós-parto, em função do quadro dificultoso dela. Até que alguém resolveu aferir a pressão dela, e viu como ela estava, e viu a frequência cardíaca dela, que estava a 40 mais ou menos. E quando ela tentava fazer um esforço, esse ainda caía. E aí uma correria e tentar compensar o quadro, até que elas conseguiram colocar um marca-passo nessa garota. E ela saiu dali, no outro dia já era uma outra menina, uma outra pessoa. Um invento tem que 100 anos já o marca-passo? Não chega a isso. Não chega a tudo isso, mas deve estar beirando os 80 ali tranquilamente. Que hoje é responsável por manter milhares de vidas hoje no Brasil e no mundo, né? É verdade. O marca-passo, ele é um dispositivo cardíaco implantável, né? Foi desenvolvido com o objetivo de estimular o coração em bradicardia. Aqui, doutor. Só colocar aqui. Em bradicardia.
Pode falando, doutor. E hoje em dia a gente consegue, através dos diagnósticos, né, dos bloqueios atrioventriculares, tratar com esse dispositivo, né, que tem como finalidade básica manter a frequência cardíaca do paciente numa mínima frequência desejada. Estou colocando aqui, ó, olha só essa imagem que está congelada. Pedi para o Eudes ver se ele consegue congelar essa outra imagem aqui. Olha só, na palma da minha mão. Isso aqui é um marca-passo, ou seja, olha o tamanhozinho desse dispositivo. Pesa em torno de 22, 23 gramas. É super leve aqui, ó, e a gente tem marca-passos menores, leve, né? Como esse aqui ainda é menor ainda. Olha a diferença de tamanho, é até difícil mostrar aqui, ó, a diferença de tamanho. Esse daqui é menor do que 2 polpas digitais aqui, ó. Eu escondo atrás de 2 dedos. Isso aqui é um infantil. Exatamente, é um marca-passo que a gente utiliza em pacientes pediátricos, né? Eu vou colocar justamente aqui, ó, só pra gente ver. Tem uma aqui, referência, ó, né? Uma referência. Vou tentar aqui no infantil, colocar aqui uma caneta. Olha aqui, ó. Olha só. Bem pequenininho mesmo. Bem pequeno. Bem pequenininho. Tô mostrando ali, ó. Mostrou até a sujeira da minha unha agora ali. Fiquei até com vergonha. Olha o tamanho desse marca-passo que a gente tem ali. É muito pequeno esse para uma criança. E é necessário usar, né? Sim. A gente acha que o marca-passo é só para adulto, mas não. Existem doenças congênitas, como o bloqueio atrioventricular total, BAVT congênito, e a criança muitas vezes precisa de um marca-passo, às vezes antes mesmo de ter o nome, né? Porque nasce descompensado e precisa do marca-passo para compensar. E essa é a importância de se fazer um pré-natal, para que as doenças cardíacas, porque quando você faz o pré-natal com Doppler, você vai ouvir o BCF da criança, que são os batimentos cardiofetais ali. O eco intracardíaco. O eco intracardíaco, você consegue ver. E a importância de todo esse pré-natal, você não vai lá simplesmente para medir o tamanho da barriga, para marcar a data provável do parto, não, você vai, porque é uma série de doenças que você consegue diagnosticar ainda intrauterina. Exatamente. Sem contar cirurgias intrauterinas que ainda se faz, né, doutor? Exatamente. Algumas cirurgias intrauterinas são possíveis, né? E a gente consegue isso através de grandes centros e principalmente com diagnóstico precoce. Até porque, se não for intrauterina, essa criança vai precisar nascer num lugar em que imediatamente após o parto tem o suporte necessário para que ela tenha condições de ser submetida a esse procedimento. Doutor, o fato dessa pessoa ter uma arritmia ou os batimentos dele não serem suficientes, né? Como a gente deu exemplo aqui, que ela tinha 40 batimentos por minuto, 30 batimentos por minuto, você corrige isso com o marca-passo, que ele vai estimular seu coração para ter um volume de batimentos precisos e exatos. Exatamente. Hoje em dia, o que está estabelecido que um paciente em repouso, em condições normais, vai ter uma frequência cardíaca mínima de 60 batimentos por minuto e uma máxima de 100 batimentos por minuto. Em repouso? Em repouso. Isso é um pouco relativo porque a gente tem que avaliar o paciente como um todo. A gente sabe que atletas, a frequência cardíaca em repouso vai ser mais baixa, isso não significa dizer que ele tem uma bradiarritmia. Ou uma criança, que geralmente tem a frequência cardíaca mais elevada e não significa dizer que ela tem um ataque à arritmia, né? Então, mas o marca-passo, como propósito, na verdade, ele tem essa função de estimular o coração na frequência cardíaca mínima programada. Estou medindo a minha aqui, tá 85, tá boa. Tá boa. Ainda. Estou bem. Não preciso do marca-passo. Não precisa. Agora, doutor, coloquei um marca-passo. É pro resto da vida? Não. Isso é um dispositivo bastante complexo. Você vê que ele é feito, eu tenho aqui um aberto, e aí você vai conseguir mostrar a complexidade desse circuito eletrônico
e uma bateria de lítio que o fabricante garante que ela funcione em condições normais, tem a duração de pelo menos 5 anos. 5 anos de duração. 5 anos de Pode duração. ser um pouco mais ou um pouco menos. Um pouco mais ou um pouco menos. Na média, fica em torno de 8 anos. E aí, como que eu faço para recarregar? Põe na tomada, energia solar, como que é? Atualmente, a gente só tem marca-passo com bateria de lítio. Mas, no passado, já se desenvolveu o marca-passo movido a energia nuclear. Então, esse nunca precisou trocar. O problema é que esse paciente que nunca precisa trocar o marca-passo, ele acaba perdendo benefícios tecnológicos que são agregados a essa prótese, né? Por quê? Hoje em dia o marca-passo não tem só a função de estimular o coração. Ele, além de estimular o coração, ele te traz outras informações, como um holter, por exemplo. Ele consegue te dizer quanto tempo de bateria tem, ele consegue te dizer, ele consegue programar modos diferentes de estimulação, e isso, se você não tiver uma renovação de forma periódica, acaba perdendo. Doutor, nós vamos chamar um breve intervalo comercial e, na sequência, eu quero trazer aqui, tem uma maletinha, né, que o senhor trouxe para a gente, nós queremos mostrar isso depois do intervalo, que é como você faz esse controle, essa programação do marca-passo. Porque o marca-passo, ele não vai dentro do coração. Não. Né? Ele não vai dentro do coração. Não. Ele vai aqui, ele vai subcutâneo, né? Ele vai dentro da pele. Exatamente. Né? Na verdade, o marca-passo é um conjunto. É um conjunto formado pelos eletrodos. Que esse aqui é um deles. Que é esse aqui, que navega dentro da corrente, dentro dos vasos sanguíneos e chega até o coração. Carola, vai descer lá no coração, lá dentro, vai entrar dentro do átrio, lá. Isso. O implante é basicamente assim, você funciona uma veia calibrosa, né, veia subclávia ou disseca a veia cefálica, que é uma tributária dela, chega até a cava superior, átrio direito e ventrículo direito, passando pela válvula tricúspide. Então, isso a gente faz com o eletrodo. O eletrodo, sim, ele é intracardíaco. Como que durante a cirurgia você vai vendo, peraí, aonde que eu cheguei? Hoje em dia a gente utiliza intensificador de imagem, que é um raio-x. É a radioscopia. Dentro do centro cirúrgico. Exatamente. E aí você vai fazendo as tomadas radiográficas. Ou na sala de hemodinâmica, né? Preferencialmente. Por quê? Porque esse material é um material radiopaco. Então a gente consegue ver exatamente com um raio-x contínuo exatamente onde o eletrodo está passando, né? Então o implante ele é feito utilizando radioscopia dentro de um ambiente estéreo, né? Centro cirúrgico, hemodinâmica, e a partir daí a gente consegue identificar o local que o eletrodo está. Mas não é qualquer local, porque a gente precisa fixar o eletrodo em regiões em que o marca-passo consiga identificar a atividade elétrica do paciente e o marca-passo também consiga entregar a estimulação a uma baixa voltagem. É isso que determina, na maioria das vezes, a qualidade e a durabilidade do procedimento. Maravilha. Doutor, vamos chamar um intervalo comercial para que a gente possa montar aqui a maleta, para que o telespectador possa ver como que se dá esse acompanhamento. Uma coisa razoavelmente simples, mas de vital importância para a garantia do seu batimento cardíaco com o marca-passo. E é tudo isso, é um rápido intervalo. É num A, outro K. Você nunca ficou preso às fronteiras. E sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você. E o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas. Mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia,
presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. A saúde é um ponto importantíssimo em nossas vidas. A Cardiorritmo realiza diversos procedimentos focados no tratamento cardíaco. Somos especialistas nesse assunto e atuamos na cidade de Porto Velho. Estão disponíveis em nossos atendimentos exames e acompanhamentos cardíacos, avaliação, implante e troca de marca-passo, cardiodesfibrilador cardíaco e ressincronizador cardíaco, estudos eletrofisiológicos e a ablação. Você pode entrar em contato para mais informações ou também acessar o nosso site e as nossas redes sociais, no Facebook e Instagram. Conectar pessoas através da inovação. Capacitar profissionais para vencerem no mercado competitivo. Formar cidadãos capazes de serem autônomos e protagonistas de suas vidas. Vem aí, Senai 360. Inovação em formação profissional. Diversos cursos. Matrículas abertas. Sistema Fiero. Cubra sua casa com beleza e tecnologia. Cubra com as telhas de concreto Casa Fácil Tecron. As telhas de concreto Tecron têm mais resistência, baixa manutenção e menor custo-benefício por metro quadrado. Para garantir segurança, durabilidade e um ótimo acabamento, exija a excelência das telhas de concreto Tecron. Temos variedade em cores e preços especiais para revendedores. Telhas de concreto Casa Fácil Tecron. Tecnologia e beleza em um só produto. A empresa Qualipedras atua no mercado há 10 anos como referência em comércio de mármores, granitos nacionais, importados, exóticos, industrializados com a principal marca Celestone. Trabalhamos também com vidros, com atendimento personalizado, com entrega a domicílio. Venha fazer uma visita e conhecer o nosso showroom. Nosso grande diferencial hoje, eu diria que são três coisas. Primeiro é credibilidade, segurança e experiência. Nós hoje temos o privilégio de ser a vidraçaria mais antiga de Porto Velho. Nós estamos com mais de 25 anos atuando no mercado. E temos toda a gama de produto. O que for de vidro, desde uma prateleirinha, uma pequena peça para o seu banheiro, até uma pele de vidro. Tudo isso com segurança e qualidade. Você, venha até o Oriente, venha nos conhecer, dê-nos a oportunidade de fazermos bons negócios. Espero você. Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com você que se preocupa com a qualidade na sua mesa, lhe apresentando os nossos produtos, Vale Sul e Avenorte. São produtos que chegam fresquinhos à sua mesa. E por quê? Porque são produzidos em Rondônia, geram emprego e renda para a nossa gente. Então, não perca tempo com outras marcas, valorize o que é nosso, saboreie o que é nosso. Avenorte e Vale Sul, duas marcas da Globo Aves, que você encontra no supermercado perto de você. Conteúdo da Amazônia de volta. E o assunto de hoje é saúde do coração. E aqui conosco o Dr. Marcelo Rosa, falando sobre Marcos Rosa, perdão, falando sobre essa coisinha aqui, ó, que salvou centenas, milhares de vidas, marca-passo. Mas não basta colocar, tem que fazer toda uma manutenção, exato. O que acontece, se tem bateria, se ele de fato está mantendo, né, cumprindo o seu papel de acordo exatamente. Com o que se estabelece. Esse aqui, até aqui, nós já mostramos no bloco passado, o tamanho de um marca-passo, né, do adulto, marca-passo infantil. Mas agora nós chamamos o intervalo e na volta a gente vai mostrar como que se faz o controle disso, né, doutor? Exatamente. Como que se faz o controle destes marca-passos? Um marca-passo, por ser um dispositivo eletrônico e portador de bateria, precisa ser avaliado de forma rotineira, periódica,
para saber se a bateria está em condições, se existe alguma falha no eletrodo, se o contato do eletrodo com o coração está sendo eficaz, de boa qualidade. E a gente faz isso através de programadores, analisadores de marca-passo, como um desses que eu tenho aqui do meu lado. Isso aqui é um analisador de marca-passo, né? Hoje em dia, a gente tem disponível no Brasil 4 fabricantes. Esse especificamente é o único do estado de Rondônia. Até o ano passado, os pacientes precisavam ir para fora do estado para fazer revisão, mas graças a Deus conseguimos disponibilizar isso para atender o nosso paciente aqui no estado. E hoje em dia o que se é preconizado é que após a cirurgia, o paciente precisa ser visto, ser feita a revisão do marca-passo entre 15 e 20 dias após o implante. Implantou, pós-operatório, 15 a 20 dias ele precisa voltar para conseguir fazer o controle desse marca-passo. Exatamente. Nessa primeira avaliação, a gente vai saber se o contato da ponta do eletrodo com o miocárdio vai estar sendo eficiente, tá? Porque nesse primeiro contato gera-se uma inflamação e essa inflamação pode diminuir a qualidade da estimulação e da sensibilidade. 2 meses depois, que é quando esse processo cicatricial encerrou, se faz uma nova avaliação para saber se realmente o eletrodo e a estimulação estão em perfeitas condições, como planejado. E a partir daí, dependendo de cada dispositivo implantado, você vai fazer revisões de 6 em 6 meses ou de 4 em 4 meses. Por que eu estou falando dependendo do aparelho que está sendo implantado? Porque a gente pode estar avaliando um marca-passo, que é um dispositivo mais simples, vamos dizer assim, mas a gente também pode estar analisando desfibriladores, que seriam modelos maiores, tem a capacidade de evitar a morte súbita. Vou mostrar aqui, ó. Isso aqui evita morte súbita. Exatamente. Esse aqui é um desfibrilador. Desfibrilador. Isso aqui aconteceria igual aqueles desfibriladores que a gente tem em estádio de futebol, que tem de ambulância. Parou, ele tem que dar um choque. Exatamente. Esse é o implantável e existem os externos que estão disponíveis em grandes centros. Em grandes centros. Né? Ou ressincronizadores, que seriam dispositivos que tratariam pacientes portadores de insuficiência cardíaca. Né? Esses dispositivos, essas unidades geradoras mais complexas vão exigir um acompanhamento mais estreito. Então, é recomendado que se avalie de 4 em 4 meses. E os mais simples, como os marca-passos, de 6 em 6 meses. E através desse programador, desse analisador, a gente consegue saber exatamente como está o estado da bateria, se o paciente fez alguma arritmia, se existe alguma fratura do cabo eletrodo. E assim, é uma série de análises que a gente vai fazer e dar condições para o paciente e principalmente para o cardiologista desse paciente passar a informação de que o aparelho está funcionando bem ou não. Doutor, para quem está nos assistindo aqui, que alguém da família precisa usar um marca-passo e está às vezes numa fila de espera ou está naquela dúvida, faz ou não faz a cirurgia, um implantado, né, a pessoa que já recebeu o marca-passo, o que ela pode e o que ela não pode fazer na sua vida diária? Eu costumo dizer para o paciente que ele vai ter uma vida praticamente normal, né? Então, assim, no passado existiam muitos mitos dizendo que portador de marca-passo não poderia usar telefone celular, não poderia passar por porta de banco, não poderia utilizar micro-ondas, porque existia uma interferência externa. Né? Isso é lenda urbana? Lenda. Na verdade, tem fundamento, porque a tecnologia, com o passar do tempo, melhorou. E hoje em dia esses sistemas são... Pode viajar de avião, não tem risco. Não tem risco, pode usar celular, pode passar por porta de banco, por detector de metal, pode usar micro-ondas. O que não pode dependendo do marca-passo, fazer exames como ressonância magnética. Como não pode ter nada metálico para se fazer. Nesse caso do marca-passo, pode. Os marca-passos de novas gerações, eles são condicionados para fazer ressonância magnética.
São um dos poucos dispositivos que a gente utiliza implantáveis que são condicionados para isso. Então, desde que o paciente programe o marca-passo no momento que esteja fazendo o exame. Mas hoje em dia, até essa limitação, essa barreira foi vencida, né? Então hoje costuma dizer um usuário de marca-passo, ele tem uma vida praticamente normal, usando essa pequena pecinha. Doutor, em média, quanto custa hoje isso aqui no mercado privado? Em média, um valor hoje aproximado de um marca-passo. Acredito que esteja entre 10 e 20 mil reais, né? Acho que isso depende um pouco de região para região, né? É lei de oferta e procura. No SUS, eu sei que o valor é bem mais reduzido do que esse. Claro, porque a compra do Estado é em larga escala, isso tudo. Exatamente. Existem outras políticas que facilitam a adequação e o custo desse equipamento para o Sistema Único de Saúde. E até mesmo os planos de saúde também tem aí outro custo. Mas isso aqui, o preço, isso aqui há uns 20 anos atrás era um carro zero. Sim, era muito mais caro. A gente está falando de marca-passo. Se a gente fala de um desfibrilador com ressincronizador, que seria o mais caro dessas próteses, a gente está falando aí em torno de 90 mil reais. Um desfibrilador. Um desfibrilador com ressincronizador. E isso salva vidas. Salva. Inclusive, o desfibrilador, especificamente, hoje em dia é o único recurso que realmente salva vidas, dependendo da arritmia que o paciente apresenta. E o interessante é o seguinte, não é que esse desfibrilador ou marca-passo salva a vida. Ele salva e dá qualidade de vida. Principalmente isso. O cara que usa o marca-passo, ele tem vida normal, ele pode fazer sua atividade física, claro. Exatamente. Sempre vai ter que ter alguma moderação em algum Exatamente, ponto, principalmente com esporte de contato, por causa de trauma local. Afinal de contas, você está utilizando um aparelho metálico que vai estar em contato ali com a sua musculatura, com a sua pele. Então você tem que preservar um contato físico naquela região. Mas se ele quiser fazer natação, ciclismo... Natação, ciclismo, assim, desde que não seja um esporte a nível profissional, vamos dizer assim, teoricamente ele não teria restrição alguma para fazer o procedimento. E aí, quando for trocar, eu vou tirar esse antigo e colocar um novo ou eu vou ficar com dois? Não. A gente troca apenas a unidade geradora. Os eletrodos permanecem lá. Permanece. Só vai desencaixar que tem... Exatamente. Vai trocar. Tem uma chave, que é essa chavinha, uma chave. Super pequena, tá aqui ó, o azul com azul, talvez não vai mostrar, mas olha aqui, ó. É super pequenininha e aqui você vai parafusar. Exatamente. Aqui, ó, onde ela entra. É perfeito. Aqui tem um eletrodo, né? Olha aqui. Isso aqui é um guia. Isso aqui é um guia que a gente utiliza para navegar dentro do coração. Então a gente molda esse guia para tentar chegar no local que a gente objetiva, que é o ventrículo. E isso aqui é o eletrodo. Ele vai encaixar aqui, ó. Vamos ver se o Edson consegue fechar aqui a imagem. Fecha aqui, ó. Só para a gente poder mostrar. O marca-passo ele tem um encaixezinho, né? Nessa região que são os polos. Mostrar aqui, ó, aqui tá bem fechado. Aqui é o polo. Isso, exatamente. Mostrar aqui, ó. Olha só, esse polo é o que vai... É o que conecta, só puxar. Olha só, isso aqui vai conectar na unidade geradora. Isso. E aí vai com a chavinha de fenda. Dizer, nem é uma chavinha é uma chave específica. E né? que você consegue... Olha só, vai parafusar aqui na frente. Olha só. Aqui, aí ó. Vocês, aqui, parafusou, tá preso. Está preso, não vai soltar. E na ponta do eletrodo, talvez aqui a gente não consiga ver. Aqui a outra ponta, ó. Isso aqui é o que vai dentro do coração. Isso. Aqui tem um dispositivo que funciona como um saca-rolha. Isso. E esse saca-rolha penetra o músculo cardíaco e fixa porque isso aqui na ponta do coração. Ele vai girando. Exato. E ele vai entrando lá no ventrículo. Exatamente. Ele vai se fixando
nessa musculatura do coração, que é o endocárdio, entendeu? E ali ele começa a mandar os estímulos Exatamente. para que de fato o seu coração permaneça. Exatamente. Ou seja, esse equipamentozinho aqui, ó, olha aqui. Tem alta tecnologia envolvida, né? É engenharia física, podendo dar uma nova qualidade de vida para as pessoas. Sem falar na durabilidade do material. Um eletrodo desse, por exemplo, tem meia-vida de 30 anos. Né? 30 anos sofrendo todo o estresse físico, de contato com o meio líquido, de extensão, estiramento, né? E a unidade geradora, uma meia-vida de 8 anos. Vai depender muito do quanto o paciente utiliza. Aquele paciente que é 100% dependente do marca-passo, ele vai ter uma vida útil menor. Exatamente. Paciente que precisa do marca-passo ocasionalmente, a tendência é que a bateria dure mais tempo, consequentemente, troque menos vezes ao longo da vida. Isso, é claro, varia de paciente para paciente. Cada um vai ter uma... não dá nem para... Depende do implante também, né? O implante ele precisa ser feito num lugar, e eu, quando falo implante, eu estou falando do local que o eletrodo vai ficar fixado no coração, porque existem regiões no coração em que esse contato vai dificultar a estimulação e, consequentemente, vai precisar de maior energia para estimular o coração. Outros não, a gente vai conseguir estimular com menos de 1 volt e isso geralmente aumenta a meia-vida da bateria. Tem marca-passo que não dura 10 anos, né? Sim, dependendo do paciente. Os mais antigos, que tinham a função única, exclusivamente estimular o coração, duravam 15 anos, mais ou menos. Mas hoje em dia, a gente sabe que o marca-passo não tem só apenas essa função. Hoje em dia ele gasta a bateria para se comunicar com o meu analisador, por exemplo. E isso faz com que a bateria dele diminua. Existem sensores que podem ser ligados no marca-passo para aumentar a qualidade de vida do paciente e isso acaba consumindo mais bateria. Então, em função dessa alta tecnologia agregada à unidade geradora, a gente acaba tendo um gasto maior de bateria, mas isso em detrimento da maior qualidade de vida. É uma tecnologia que cada vez mais vem se aperfeiçoando. Talvez daqui uns 4, 5 anos nós vamos estar falando que, sei lá, vai ter Hoje, a gente vai ser recarregável. Não, na verdade já tem. E já existe marca-passo que não precisa mais de eletrodo. Sim. Existem marca-passos que são implantados diretamente dentro do ventrículo, né? Claro que com menores funções do que esse. Quase que ocupa o tamanho todo, às vezes, do ventrículo. Exatamente. Médio porte. Menos funções do que esse, mas hoje em dia, se precisar de um marca-passo que seja recarregável e que não precise de eletrodo, já é possível sim essa tecnologia. Essa realidade já existe para a gente. Maravilha. Dr. Marcos Rosa, está aparecendo no seu vídeo aí o contato, o site, e-mail, telefone. O importante é isso, e esse é o objetivo do nosso conteúdo Amazônia, sempre levar uma informação, saúde, educação, cultura. É uma grande sala de aula que a gente tenta levar até você e desmistificando, né? Porque isso aqui, até bem pouco tempo atrás, era uma tecnologia inacessível. Hoje, nós temos isso aqui em Rondônia de uma forma acessível para toda a comunidade. Plena. É plena. Hoje em dia a gente consegue fazer desde os procedimentos de baixa complexidade, que seria o implante e um marca-passo convencional. O implante marca-passo é baixa complexidade. Até o implante de ressincronizadores via seio venoso, que é uma técnica utilizada em que a gente consegue estimular o ventrículo esquerdo sem precisar acessar a via epicárdica. Meu Deus. Né? Doutor, temos muita história para contar. É verdade. Tem um livro também muito interessante esse livro que o senhor me apresentou. É um livro Passos que marcaram vidas, Place in the Life, que mostra aqui depoimentos de casos de pessoas que usaram marca-passo, um negócio muito bonito. Que realmente muda a vida, né? Muda, completamente. Essa paciente que você referiu, hoje, se não tivesse o acesso à estimulação cardíaca, ela não estaria marca-passo,
talvez não estivesse viva, como você está falando. Não estaria deixando um problema social com filho, com família, uma série de coisas. É uma mãe hoje. É uma mãe. Doutor, satisfação em recebê-lo. Igualmente, prazer. E espero que esse assunto possa ter elucidado, né, você, afinal de contas, você tem certeza que conhece alguém ou na família ou algum amigo que usa o marca-passo ou que precisa do marca-passo e com isso te ajudou a entender um pouco mais dessa grande tecnologia, essa ferramenta que pode e salva vidas. Doutor, muito obrigado. Nada. A você que está em casa, nosso muito obrigado pela sua audiência e até um próximo programa, se Deus quiser. Te espero nesse mesmo canal, quase nesse mesmo horário. Esse é o nosso Conteúdo Amazônia, todos os dias na sua telinha. Até lá, um forte abraço.